Então agora, nos finalmente, agora o que interessa para todo mundo, o que a gente faz com uma dor no ombro que tem uma lesão de manguito ou um comprometimento de manguito, aquela tendinite que chegou no nosso consultório e a gente sabe que ela é tendinite, ela não é das outras áreas. Muito bem, importante a gente, porque agora que a gente vai usar aquelas três coisas, a gente vai usar a função do manguito, a gente vai usar a ideia de que a partir dos 40 anos aquele manguito começa a degenerar, ele começa a ter dificuldade de regenerar, então aquele tendão vai ficando cada vez mais afilado, menos capaz de se cicatrizar, e junto com a ideia de que o nosso ombro no dia a dia, a gente bate ele o tempo todo naquela história do impacto subacromial. Esses três fatores é que vão levar você, ou o dono da dor, ou quem está tratando a dor, a resolver o que vocês querem fazer da vida, tá certo? Vamos por partes. Tratamento. Aquela fase 1 que é só da inflamação, antes dos 40 anos, você tem um paciente jovem, ele começou a ter dor no ombro porque ele joga vôlei, ele começou a ter dor no ombro porque ele bateu, a minha expectativa é desse cara melhorar fácil. Dessa cara ou desse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento conservador, nada de cirurgia. Normalmente eu não peço nem ultrassom, a não ser que a coisa esteja começando a se arrastar. Então o que a gente faz? O tratamento padrão ortopédico é anti-inflamatório e fisioterapia. Essa fisioterapia sendo analgésica. Sempre foi, a minha vida inteira, eu tratei assim. E com bons resultados. A fisioterapia é excelente para tratar a inflamação simples. O anti-inflamatório alivia bem aquela dor incômoda da inflamação aguda. Há uns tempos atrás eu aprendi a usar ozônio, e enquanto eu tive chance de usar sem muito problema com o Conselho Regional de Medicina, eu usei. E o ozônio é excelente. Como anti-inflamatório, ele é muito bom. Se você jogar nessa região que está inflamada 2, 3, 4 aplicações, em geral ele funciona tão bem ou melhor do que o anti-inflamatório. Então é uma arma que quando deixarem vai ser uma arma muito útil para isso, para essa primeira fase de inflamação. Aí o colega me perguntou quando, então vamos responder aquela pergunta do colega. Quando eu infiltro? Minha opinião, eu não infiltro nessa fase no primeiro atendimento. Eu dou um tempo para isso aqui agir. Normalmente 1 semana, 2 semanas a fisioterapia vai demorar esse processo, esse tempo. Eu não queimaria uma infiltração, queimar não é bem a palavra, mas assim, seria um segundo estágio. Por quê? Porque a gente está falando assim como se fosse tudo perfeito, né? Ele vem, tem a inflamação, eu dou remédio e sara. Não, a maioria sara, mas vai ter o que vai voltar e falar, olha, eu não melhorei. Seja porque ele tem uma degeneração precoce, cara de 30 anos, 28 anos, e já não tem mais um tendão que regenere como deveria, ele pode entrar naquela história de ficar crônico. Aí eu posso pensar na infiltração, tá certo? A infiltração vai vir muito mais aqui, que é aquele caso que não melhora. Então aqui simples, tranquilo, tratamento conservador, anti-inflamatório e fisioterapia. O dia que a gente tiver a chance de usar ozônio, eu com certeza vou usar. E a infiltração, eu vou até deixar aqui, ó, interrogada. Só num caso que você acha, ou você sinta que não está evoluindo a contento como deveria para essa idade. Muito bem, segundo caso, depois dos 40 anos, é o caso típico. Aquela, em geral é mulher, é mais mulher do que homem. E, olha, que é o caso da minha cunhada. Eu estou com dor faz 2 meses, eu mexo para cá, dói, mexo para cá, dói. É por isso que eu queria que ela especificamente simbolizaria a pessoa que eu quero explicar. Você tem um manguito provavelmente degenerado. Ele pode não estar nem rompido, mas ele é um manguito que sofre. Então a pergunta é, não é só tratar, você precisa resolver. Se você é uma jogadora de vôlei, por exemplo, eu vou continuar jogando vôlei, eu vou continuar jogando tênis, dando smash, é uma abordagem. Você está falando que você vai continuar machucando aquele tendão. Agora, se você falar, não, realmente eu vou ficar... Tudo que você fizer com o cotovelo próximo do corpo, sem abduzir, seu manguito está quieto. Então, se você pode lavar uma louça, você pode mexer e tal. O problema é
isso aqui, ó, é mexer, ficar muito tempo, pôr roupa no varal, e principalmente quando ele estiver inflamado, porque a dor aparece aqui quando o impacto inflama, né? Você pode ter um tendão degenerado que não está cicatrizando direito, mas se você não mexer nele, ele não vai doer, provavelmente. Ele vai doer quando você tiver a história dos microtraumas, dos exercícios repetitivos. Muito comum você pegar e ir para academia, pega o pezinho e fica lá, 1, 2, 3. Você está usando o teu manguito, você está batendo no acrômio. Isso aqui, você está batendo o seu manguito no acrômio. Ainda você põe peso na ponta, quer dizer, você põe o braço, a alavanca fica muito maior, porque você tem que levantar o peso. Eu não faço. Aqui tudo bem, aqui não tem problema. Eu não estou falando contra as academias, não, mas para manguito isso é complicado. Isso aqui não. Isso aqui, ó o braço aqui, ó. E eu estou fortalecendo o rotador. Isso é o contrário. Nós vamos aprender aqui que a fisio com fortalecimento é bom para o manguito. Você fortalecer o subescapular e redondo, você estabiliza ele melhor. Porque se o manguito está fraco ou se ele está mais frouxo, uma das coisas que a gente tem que fazer é fortalecer. Só que aqui você dá impacto, aqui você não dá impacto. Então, o exercício é legal, mas você toma cuidado com a abdução. Muito bem, então você chegou lá, você tem uma tendinose. Ah, não, eu vou ficar quieta. O que nós vamos fazer para melhorar essa dor? De novo, nós temos as mesmas opções. Quando você tem só uma tendinose e não tem ruptura, você faz ultrassom. O ultrassom não mostra ruptura, então você está aqui na fase 2. O tratamento é conservador. Fase 1 e fase 2 é tratamento conservador. Você não tem o que operar nessa fase, tá certo? Então o que você vai fazer? Se você já tem uma tendinose, é interessante você fazer a fisioterapia analgésica e depois continuar com essa de fortalecimento, que é de fazer os rotadores, com aquele elástico, a banda elástica para cá, a banda elástica para cá. Isso o fisioterapeuta vai saber fazer muito melhor do que eu. Aqui eu acho que de novo a gente vai falar um pouco do ozônio. O ozônio talvez seja a única maneira de você conseguir jogar energia nesse lugar e aumentar a qualidade da perfusão, porque você joga oxigênio, o ozônio é oxigênio direto. Um dia nós vamos falar sobre ozonioterapia, mas eu acho que nessa indicação é a mais legal, porque é justamente um lugar que não está tendo aporte de oxigênio para fazer a cicatrização e você joga direto lá. Então, assim, minha opinião, o dia que a gente puder usar ozônio nessa fase, tanto nessa quanto nessa, é um excelente negócio, tá certo? E por último, aqui sim a gente volta no mesmo problema daqui de cima. Se a dor é crônica e você não consegue melhorar com anti-inflamatório, com fisioterapia, porque não tem jeito do remédio chegar lá, porque a fisioterapia também não consegue sozinha tirar a dor, eu a vida inteira usei infiltração. E nós vamos, como eu falei, nós vamos falar só sobre infiltração, quais são os problemas, numa conversa separada. Mas eu pessoalmente uso. Eu sei que tem muito médico que fala que é um problema, que é complicado, mas tem pacientes que aí você tem que decidir. Você não tem outra coisa, você não está conseguindo mais fazer nada. O fisioterapia não resolve. É comum o paciente falar, ó, eu já fiz de tudo, já tomei remédio. Tem médicos ortopedistas que insistem, falam, não vamos fazer mais nada, nós vamos continuar, porque não tem cirurgia, lembra que não tem cirurgia. Eu não, eu acho que eu tenho excelentes resultados com algumas infiltrações, poucas, mas eu tenho excelentes resultados. Além do que, infiltração não necessariamente precisa ser só com corticoide. Eu usei bastante corticoide, ainda uso, mas você pode fazer com ácido hialurônico, se bem que, de novo, aí nós estamos falando daquelas intraarticulares para ácido hialurônico. Mas você pode fazer com PRP, que eu não tenho experiência, mas se faz, com célula-tronco. Então, e tem uma outra coisa que caberia aqui, nesse lugar, que é a tal da TOC, terapia por ondas de choque. O que é terapia por ondas de choque? É o mesmo sistema que se usa para tratar a pedra no rim. A gente vem com uma espécie de um revolvinho, uma ponta de ultrassom que fica... E você estimula essa região a criar uma cicatrização através de microtraumas. Parece até contraditório, mas acontece. E eu não tenho experiência, é um quadro, acho que aqui em Araraquara, talvez agora tenha gente, mas eu sei que em Ribeirão tem, em Rio Preto tem,
mas eu não tenho muita experiência. Eu já vi acontecer de melhorar, mas não é uma coisa que eu falo assim, olha, faça porque resolve o problema. Mas é uma tentativa. Quando a pessoa está aqui, é aquela dor que está faz 3 meses, nós temos que resolver o problema e nós temos que tentar o que tiver para tentar. Tá certo? Muito bem. Então, na fase 2, ainda é tratamento conservador, só que mais complicado. E aí você tem que, importantíssimo, explicar para a pessoa o que está acontecendo. Se você continuar insistindo a levantar, você viu o ultrassom, você viu que tem uma tendinose de supraespinhoso, aquilo vai evoluir. Se você continuar machucando, se você continuar batendo aquele negócio ali, ele vai romper. É a expectativa, né? E aí que vem a terceira fase, é quando começa a romper. Então o paciente chega no consultório, na verdade o quadro clínico é muito parecido. Às vezes você pede um ultrassom achando que é só tendinose, mas já tem ruptura. Porque vai uma hora, ela vai romper. O discurso é o mesmo. Você tem uma tendinose, você já tem uma ruptura. Se você não tomar conta do seu ombro e tratar ele bem, aquilo provavelmente vai evoluir. E aqui é o grande problema. Aqui é a hora que a cirurgia se impõe, né? Mas ninguém quer fazer. A pessoa fala, não, doutor, se der para não operar. E o problema é que até dá. Tem gente que tem uma tendinose com uma ruptura parcial e vive a vida inteira daquele jeito. Só que os cirurgiões de ombro, os livros, os trabalhos falam o seguinte, tá bom, você pegou o cara aqui, onde eu consigo fazer uma cirurgia decente para ele. Aqui eu não consigo mais. Se você deixar romper tudo, dançou. Você não vai mais conseguir fazer uma cirurgia que eu consiga corrigir o problema. Quando você faz a cirurgia, o que ele faz? 2 coisas. Ele vai lá e amarra esse tendão, ele vai fazer uma sutura da ruptura, e ele vai consertar se tiver aquele acrômio ganchoso, aquele impacto subacromial, ele vai tentar resolver isso também. E hoje eles fazem isso muito bem por via artroscópica, que é aquele furinho e tal. Então, assim, tecnicamente é cirúrgico. Você tem uma ruptura, opera, porque você vai reforçar aquele tendão, vai diminuir o impacto, porque você vai limpar o impacto. Então, é uma cirurgia boa? Sem dúvida nenhuma. É só duro de convencer o paciente, porque assim, diferente de uma fratura que sai do lugar, que está torto, o ombro, se você dá uma infiltrada, faz uma fisioterapia, coloca alguma terapêutica dessas que funcione, o ombro para de doer, o cara não quer saber de operar. Por isso que é importante entender. Você pode até não operar, mas para de mexer com o teu ombro. Para de bater ele aqui. Porque se você continuar batendo, ele vai aumentar a ruptura. Entendeu? Então, a parte mais, na minha cabeça, mais importante de você conversar com uma pessoa que tem dor no ombro é fazer ela entender isso. Que aquele ombro, ele está num caminho para chegar nisso aqui. Se vai chegar ou não, a gente não tem. A mesma história da artrose. O cara que tem uma artrose leve, a gente nunca sabe se ele vai ter uma artrose que vai fazer ele virar prótese. Mas existe uma chance de progredir. Então, quando eu tenho um paciente assim, eu trato, porque eu não faço artroscopia de ombro, eu sugiro ele visitar um artroscopista. Provavelmente ele vai ouvir que é cirúrgico, que ele teria que operar, mas eu não assumo a responsabilidade de falar, não opera não, burrada, porque não é assim que funciona. A artroscopia é muito bem indicada e é a hora que você tem que fazer para tentar não deixar chegar aqui. Ou então você fica quieto e não faz mais impacto no teu ombro. Sossega o pito com o ombro. Porque a hora que chegar aqui, ó, lesão total, a lesão total é uma complicação. O manguito simplesmente desapareceu, ele não está mais aqui, a cabeça, pum, sobe. Ela sobe porque não tem um manguito para segurar. Aí você não consegue abrir o braço. E normalmente isso é muito dolorido, é muito doloroso. Complicado, não tem muito o que fazer com isso quando a pessoa não tem realmente outro jeito. Tem gente que tem isso e não tem muita dor, mas tem gente que tem muita dor. A única solução é fazer uma cirurgia paliativa, às vezes cortar a cabeça longa do úmero, tá? Ou então é a prótese, que é uma cirurgia bem mais complicada do que se você tivesse feito a artroscopia aqui. É isso aí, um abraço.